안녕하십니까? Pessoal, boa noite. 통역이 많아서 매일 바꿔가는. Me desculpa que eu tô trocando toda hora de tradutor. 괜찮지요? Tudo bem para vocês? 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos procurar uma palavra de hoje. 죄송합니다. Me desculpe. É 사무엘 1 Samuel, capítulo 30. 30장 1절부터 읽겠습니다. 찾으셨으면 Se todos acharam, vou ler. 사무엘상 30장 1절입니다. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때에 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a essa ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. 다윗과 그와 함께하면서 백성이 Davi e seus homens vieram à cidade e Eila queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈메사 나발의 아내된 아비가일 Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼 다윗을 돌로 치자 하니 Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Gesselita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se animou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 이에 다윗 곧 피곤하여 버섯신을 건너지 못하 Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. 무리가 들에서 애굽 사람 하나를 만나 다윗에게 데려다 떡을 주어 먹게 하며 Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 두 송이를 주었으니 그가 낮 사흘 밤 사흘 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였고 Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, e pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. 버렸나이다. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu? De onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. 유다에 속한 지방과 갈멜나무를 침다고 시글락을 불살랐나이다. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul da Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 붙이도 아니하겠다고 하나님으로 맹세하고 그리하면 내가 당신을 이 군대의 길로 인도하리.
Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse 그가 bando. 인도하여 내려가니 그가 온 땅에 편만하여 블레 사람의 땅과 유다 땅에서 크게 탈지하였음이 나여 먹고 마시며 춤추는지라. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 일어나 저물 때까지 그들을 치매 약대 타고 도망한 소년 400명이나 피한 사람이 없었더라. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. 취하였던 모든 도로 찾고 그 두 아내를 구원하였고 Assim Davi salvou todo o mundo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 12 mulheres. 그들이 탈취하였던 곧 무리의 자녀들이나 빼앗겼던 그 대소를 물은 아무도 이런 것이 없이 다윗 도로 찾아왔고 Não lhes faltou coisa alguma, nem pequenas nem grandes, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a 그 양떼 trazer. 소떼를 다 탈취하였더니 그 무리가 그 가축 앞에 모여가며 가로되 이는 다윗 탈취한 것이라 하였더라. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e os levaram diante de Davi. Diziam: Este é o despojo de Davi. 여기까지 읽겠습니다. Sim, eu li até aqui. 어제까지 그 제대로 수양회를 했습니다. Até ontem nós já realizamos o acampamento de verão. E como parte também do acampamento, eu destinei um dia para poder visitar Filipinas, para poder pregar. 전하고 했습니다. E ontem, né, eu só durante um dia, né, eu tive a oportunidade de pregar no retiro. 가질 때마다 하나님의 성경에 대한 이야기를 하는데 E toda vez que nós temos encontro, sempre falamos sobre a palavra da Bíblia. 성경 이야기는 그냥 평범한 이야기 같지만 이것이 인간의 손으로 쓰여진 건 사실이지만 E parece que somente é uma história que não tem muito simples e foi escrita por seres humanos, 말씀입니다. mas foi a palavra de Deus escrita através das mãos humanas. 성경 읽으면 성경에서 가장 중요한 건 사람의 마음의 세계를 너무 잘 그린 거예요. E toda vez que nós lemos, né, a coisa mais importante é que mostra o coração do ser humano. 죄 속에 살다 예수님 믿으면서 E nós vivendo dentro do pecado, né, mas dentro de Cristo, 단계들이 굉장히 많아요. então mostra que dentro da palavra tem degraus que nós temos que ultrapassar. 죽으셨기 때문에 Mas a coisa mais importante é que Jesus morreu por nós na cruz, por nossos pecados. 연결 십자가의 피로 내 죄가 씻어지는 그 죄 사함 받는 그 과정이 참 많이 중요해요. A coisa mais importante é que nós nos conectamos com a cruz, que através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos lavou todos os nossos pecados, isso é mais importante. Deus nos deu as leis para que nós podemos cumprir. Ele prometeu que todos aqueles que cumprissem, Ele iria abençoar. 없기 때문에 Mas por não haver ninguém que possa cumprir 100% as leis, não tem nenhuma pessoa que cumpriu a lei para poder ser abençoado. E todos eles têm que receber somente a condenação e a maldição. 예수님을 보 예수의 피로 죄 사함 받는 그 길을 열어 놓으신 거예요. E Deus, através de Jesus Cristo, Ele abriu um caminho para poder nós recebermos a Jesus Cristo. 이야기지만 Isso, todo mundo, é uma história que todo mundo conhece. 이 사람들은 악한 영이 이끌려 받아서 교회를 다닌다고 하면서도 Mas as pessoas, quando é arrastada pelo espírito maligno, né, por mais que fale que frequenta a igreja, e é uma coisa assim que pra gente não pode ser uma coisa muito incrível é que, por mais que as pessoas falam que acreditam em Jesus Cristo, né, mas acreditam que Jesus morreu na cruz, mas ainda estão presos, né, de que eles ainda são pecadores. E outras pessoas, quando nos veem, né, nos acham que são hereges. Porque, através de Jesus Cristo, nós recebemos a remissão dos pecados. 굉장히 큰 죄인이었어요. Eu também, até os meus 19 anos, eu era um grande pecador. Por quê? Porque havia pecado muito. 저희들이 어릴 때는 굉장히 가난했습니다. E nós, quando era muito pequenos, nós éramos muito pobres. Porque foi durante uma época de guerra. 근데 일이 과들이었어요. E um terço da minha escola, dos alunos da minha escola, eram órfãos. E assim, em toda a região, né, havia orfanatos. 하나님 계시지만은 우리 삶도 평온하지 않았어요. Então, por mais que eu também havia meus pais, mas na nossa vida não havia uma vida de paz. Em 1954 houve a Guerra da Coreia. 나라는 너무 어지러웠어요.
E assim, o país ficou tudo de reviravolta. Somente tinha aquela instinto de sobrevivência. 1951 8월 14일 저희 어머니가 세상을 떠나세요. Em 1951, minha mãe acabou falecendo. 내려가시고 E meu irmão mais velho, né, acabou indo para a guerra e meu pai não podia nos sustentar. Então, em 2 meses, praticamente, minha mãe, meu pai e meu irmão acabaram não estando mais presentes em casa. Mas isso não acontecia somente na minha família. Então, a minha irmã mais velha tinha 15 anos, a minha segunda irmã tinha 13 anos, e eu tinha 8 anos e meu irmão mais caçula tinha 4 anos. 우리는 참 많이 굶었어요. E realmente nós passamos muita fome. 우리가 굶면서 우리 시대가 이제 이 세상을 이렇게 잘 살도록 만든 세대인데 Então, a nossa geração foi aquela geração que fez com que trabalhamos para que a sua geração atual pudesse viver bem. E naquela época nós não pensávamos em nada. 허리띠 졸라매고 살자. Então somente pensamos, né? Vamos apertar os cintos e viver. 자식들은 배부르게 먹기. Então vamos nos apertar para que podemos dar grande fartura para os nossos filhos. E isso era o pensamento da minha geração. 손자하고 손녀가 여름 방학에서 미국에서 와 있는. Então, os meus netos, minha neta, então aqui no nas férias de verão aqui. 뭐 180, 뭐 얼마 190쯤 돼요. Então, os meus dois netos têm 1,80, 1,90 praticamente, são bem altos. 그렇게 키 크지만 키가 큰 편. E a minha neta não é tão alta assim, né? 이거 무시무시하게 먹어요. E eles comem bastante. 근데 제가 그걸 보니 그렇게 우리 시대 생각하면 행복한 거예요. Mas quando eu penso na minha geração, olhando eles comer, eu fico muito feliz. 사시는 거하고 제 아내가 사는 거는 천지 차이. Então, a época que a minha esposa está vivendo e a época que a minha mãe sobrevivia, a época é diferença de céu e terra. E a vida que a minha época da minha esposa está vivendo e a época que a minha nora está vivendo também é diferença de céu e terra. 하나가 유일한 소원이었어요. E realmente nós obtemos um grande desejo, que é o desejo de que os nossos netos não passassem fome. 뭐 다섯 여덟 되면 도둑질. E assim, eu, ficando mais velho, então quando eu tinha 15 anos, né, roubava porque eu estava com muita fome. 뭐든지 먹었어요. E assim a gente comia de qualquer coisa. 그러고 난 뒤에 제가 1962년도 구원을 받았어요. E assim, em 1962, eu recebi a salvação. 같은 사실. E realmente parecia um sonho. 나에게 얘기해 주지 않았는데 Não foi ninguém que falou para mim. 비로 제 사함을 받은 사실을 깨닫게 됐어요. E assim eu consegui descobrir que através do sangue de Jesus Cristo eu recebi a remissão dos pecados. E a partir desse momento a minha vida mudou. 대부분의 교회는 Mas a maior parte das nossas igrejas, falando que mesmo crendo em Jesus Cristo, se consideram pecadores. Se Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, então o sangue de Jesus Cristo não fez, não nos lavou, então não tem significado nenhum. 재미는 모든 사 로마 3장 24 모든 사 죄를 범하여서 하나님 영광 이르지 못하더니 Uma coisa que é bastante engraçado é que todo mundo sabe que todo mundo pecaram e carecem da glória de Deus. Mas se nós vemos no versículo 24, 하나님 어느 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 사건이 하나 있는데 Então, tem uma coisa, um milagre que aconteceu aqui. 이제 우리에게 필요한 건 23절이 필요한 게 24절이 필요해요. Então, mas na verdade, o que nós precisamos não é o versículo 23, e sim o versículo 24. 사건이 뭐냐? E uma coisa que aconteceu aqui, muito próximo ao milagre aqui, 3절한 24절을 몰라요. todo mundo sabe o versículo 23, mas não sabe o versículo 24. 사실이죠. Não é verdade isso? 사실. Sim, é verdade. 큰 교회 뭐 다 죄인이라고. Todas aquelas igrejas grandes falam que todos eles são pecadores. 이게 성경 말씀인데 Mas isso é a palavra de Deus. 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 아무한 일이 없이 대가를 지불하지 않고 Justificados gratuitamente por sua graça. 충성을 하거나 노력하거나 열심을 하거나 수고를 해서가 아니고 Não pelo nosso esforço, nossa força. 아무 일한 것이 은혜로 십자가 우리 죄를 사해 주셨는데 Fomos justificados gratuitamente por sua graça. 성경에 분명히 그리스도 예수 안에 구속으로만 하나님을 값없이 의롭다 하심 얻은 자 되었다 그러는데 Aqui na Bíblia fala claramente que somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
São duas pessoas que as pessoas estão presas em dois tipos de coisas. Tem pessoas que creem no versículo 23 e tem pessoas que acreditam no versículo 24. 십자가와 아무 상관없고 그리스도의 피와 상관이 없는 사람. Mas as pessoas que acreditam no versículo 23 são aquelas pessoas que não acreditam na cruz e não acreditam no sangue de Jesus Cristo. Porque isso é uma parte dos outros igrejas cristãs. 24절을 믿었어요. Eu, em 1962, de 7 de outubro de 1962, eu acreditei no versículo 24. Então, é verdade que ele morreu na cruz por mim, e agora não sou mais pecador, eu sou justo. A partir desse momento, eu criei nisso. E por conta disso, eu sou considerado herege. Todo mundo sabe sobre o versículo 23. Mas, se você pergunta sobre o versículo 24, ninguém sabe. Por quê? 사단이 눈을 가리워. Porque Satanás encobriu os seus olhos. 이게 죄 사함에 관한 이 성경 말씀 인간 생각의 차이예요. Essa é a diferença entre os pecadores que somente acreditam nesse versículo 23. Não é só sobre a remissão dos pecados aqui. 내가 어떤 방법 수단에 돈을 벌고 생활에 사는 것도 중요하지만 Sim, pelo nosso esforço, que nós temos que trabalhar para poder ganhar dinheiro, isso também é uma coisa importante, porém. 믿음을 가지고 믿었을 때 Mas através de nós cremos com a fé que Deus nos dá. Então, eu tenho aqui a irmã que está traduzindo. 는 이제 내가 한국말을 영어로 통역을 하는 거예요. Então, ela está traduzindo o que eu estou falando em coreano para o inglês. Isso porque muitas pessoas estão ouvindo em inglês, né? O que eu prego. Então, a coisa mais importante aqui. 무슨 이야기든 그대로 전달해야 하죠. Então, independente do que eu fale, ela tem que traduzir exatamente o que eu estou dizendo. Se eu estou falando que meus pecados estão lavados e ela falar que eu sou pecador, então eu vou dizer para ela, sai daqui. Então eu vou falar, você não dá. Eu ia dizer assim, não é? 말씀을 전하는 사람은 A pessoa que prega a palavra de Deus é igual uma tradutora. Depois que lê a Bíblia, Deus falou assim. 이렇게 말씀하셨어요. 성경이에요. 이렇게 Então tem que falar assim, a palavra de Deus está falando dessa forma, então eu tenho que passar isso para vocês dessa mesma forma. Mas a maior parte das pessoas, quando lê a Bíblia, fala sobre o seu pensamento. Em 7 de outubro de 1962, eu consegui descobrir que Jesus, através do seu sangue, lavou os meus pecados e deixou branco que nem a neve. Agora há pouco nós, louvamos. 기쁜 날 주나 이제 다 씻은 날. Então, felizes dias quando Jesus me lavou. 놀라운 그날이 있었어요. Então, o dia mais incrível são aquele dia. 오늘 하려고 하는 이야기는 Então, hoje, o que eu estou querendo passar para vocês. 받은 사람이 이제 죄사함을 사는 천국 간다 그런 사람들이 많아요. Aquela pessoa que fala que recebeu a remissão dos pecados são aquelas pessoas que mais falam que vão para o céu. 죄사함을 받은 사람이 하나님 죄사함 받고 난 뒤에 믿음으로 사는 방법을 가르치는 거예요. E aqui está falando que aquelas pessoas que receberam a remissão dos pecados, pela fé, está ensinando como é que ele deve se comportar e como é que deve viver. Viver pela fé está ensinando o quê aqui? Está falando que mesmo que eu não tenha força, mas se Deus estiver comigo, Deus irá nos ajudar em tudo. 제 아들이 한 10살쯤 됐을 때나 Então, meu filho, quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, 이제 동대구 여기 기차 타 대구 살 때는 갔어요. então nós fizemos uma viagem para ir para Tondegu. 대구까지 가는데 Então, pegamos um táxi para ir até Tondegu. 운전사에게 물었어요. Assim, perguntei para o motorista de táxi. 동대구까지 한 택시비 얼마쯤 나올 것 같아요? Motorista, você acha que daqui até Tondegu vai dar quanto mais ou menos de taxa de táxi? Eu acho que mais ou menos 1.000 won. 아 그래? Sim. 잘 됐다. Então tudo bem. 그럼 아빠가 200원 내고 Então eu disse assim, então papai vai pagar 200. Mamãe vai pagar 200. 200원 내고 Sua irmã vai pagar 200. 내면 E se você pagar mais 200, então vai faltar 200. Vai faltar, né? 엄마 250원, 영구 250원, 은수 250, 저는 딱 맞네. Então, papai vai pagar 250, a mamãe vai pagar 250, sua irmã vai pagar 250 e você vai pagar 250. Então vai dar certinho, né? Então, nessa viagenzinha que a gente estava fazendo, naquele passeio, realmente ele estava naquele clima bastante divertido. Aí ele falava assim, não, pai, você tem que pagar tudo. Você tá pegando o táxi, por que papai, tem que pagar tudo? Então, meu filho respondeu assim, não, isso o papai tem que pagar. Por quê? Porque papai, você é meu pai, você tem que pagar. 아들한테 졌어요. Assim, eu perdi pro meu filho. 아빠라 내가 다 내.
Aí eu disse, tá bom, então papai vai pagar tudo. E assim eu acabei pagando tudo, né? 제 아들은 나하고 택시 타고 지가 택시비나 상관도 해버리고 Porque ele, quando vai pegar um táxi comigo, ele nunca vai pensar em pagar a conta. E ele também, quando está comendo no restaurante, ele nunca vai se prontificar a pagar. Porque na cabeça dele é que o papai vai pagar. 있는데 Então, por exemplo, quando o filho está junto com o pai. 하나님이라고 합시다. Então, vamos dizer que ele o pai é a figura de Deus que não é visível aos olhos. Então, o que eu posso fazer? Então, tem um poder que eu posso fazer 하나님이 할 수 있는 능력이 있는 거예요. e tem um poder que Deus pode realizar. 여러분이 죄 사함을 받고 난 뒤에 Então, depois que vocês receberam a remissão dos pecados, 세계를 배우면 어떤 삶이 되느냐 하면은 então, quando vocês aprenderem a vida de fé, que tipo de vida vocês vão ter? Por mais que eu não tenha dinheiro, por mais que eu não tenha sabedoria, por mais que eu não tenha capacidade, 성경에 뭐라고 말씀하시냐? o que Deus fala através da sua palavra? 제일 마지막 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라 그랬어. O que diz em Mateus, no último capítulo e no último versículo? 하나님이 나와 같이 하는 우리 아버지이기 때문에 Então, como Deus está comigo por ele ser nosso Pai, então eu posso utilizar a sabedoria dele. O poder dele eu posso utilizar. 정말 모든 의를 내가 얻을 수 있고 하나님의 그 능력을 다 가질 수가 있는 거예요. Então, toda a graça, todo o poder dele eu posso utilizar através dele. Eu, pregando o Evangelho, depois que eu terminei a escola de seminário, eu fui para Acoton. 돈 한 2,000원하고 쌀 한 2대 정도. Então, eu tinha 2 sacos de arroz e mais ou menos 2.000 won. 근데 제가 9개월 동안을 살았어요. E assim, com isso, eu vivi durante 9 meses. 물론 금방 뭐 한 주일 안에 돈 다 떨어지고 음식 다 떨어지고. Sim, claro que durante uma semana toda a minha comida e todo o meu dinheiro acabou. Mas no começo eu realmente passei muita fome. 그런데 굶는 게 죄가 아닌데 Então, passar fome não é pecado. 내가 하나님을 믿는데 음식 달기도 음식을 안 주시니까 Mas eu, por crer em Deus, né, e eu pedir comida e não recebendo comida, até pensei que será que Deus não está me jogando fora? 그날 성경인데 마가복음을 읽었어요. Mas um certo dia eu li a palavra em Marcos. 예수님 뭐라 하면 내가 무리와 함께서 있은지 사흘이며 저희에게 먹을 것이 없도다. Jesus também falou que ele estava no meio da multidão e durante 4 dias não tinha o que comer. 우리를 불쌍히 여기는 저희가 굶겨보니 길에 기진하리라. E que, por misericórdia, ele queria fazer com que a gente não passasse fome. Porque tinha pessoas que tinham vindo de muito longe, né? 이야기들은 Então, esse tipo de história. 분명히 기록됐냐 하면은 Porque está escrito na Bíblia. 나에게는 돈이 없고 음식이 없지만 Então, por mim, eu não tenho nem dinheiro nem comida. 믿어 Aqui está ensinando que através da fé que nós podemos obter a comida. Ele está ensinando como nós podemos obter a comida. 제가 그 9개월 동안 도둑질 한 번도 안 했고 Então, durante esse período todo, eu não roubei nenhuma vez. E também por ser um bairro muito pobre, né? Eu não tinha nem oportunidade de poder receber um prato de comida. 되시는 분이 그때 이제 우리 가까이 옆집에 살아. Então, o sogro do pastor Young, né? Ele que morava ali próximo, né? Naquela época. Foi na época que esse pastor, né? Acabou nascendo naquele período. 저에게 이런 얘기 했어요. Então, o sogro do pastor havia dito para mim: vocês pregarem aqui na região, eu não vou impedir. Vocês até. Então, me escute muito bem. Vocês pregarem, não tem problema nenhum. Só não venha na hora de comer. 식사 때 밥 먹다가 당연히 전담 밤한 뭐라 소리 절대 안 합니다. Então, quando for o momento de comer e você estiver pregando, ninguém vai parar de comer para poder te ouvir. Mas se alguém te convidar para você comer naquele momento, 한 숟가락 먹으면 당연히 이 동네 쫓겨나야. e se vocês comerem uma colherzinha de comida que eles te oferecerem, vocês têm que ser expulsos do bairro. Eu, vivendo naquele bairro durante 9 meses, 먹이시고 어떻게 나를 어떻게 인도하는 걸 가지고 então Deus me ensinou como é que iria me conduzir, como é que iria guiar minha vida. 그 차에 갔을 때도 역시 험악했지만 Por mais que depois daquele momento eu fui para Kompchang e tinha passado pelas mesmas circunstâncias, assim eu pude experimentar bastante como é que Deus me conduziu e como é que Deus guiou a minha vida. E depois disso eu fui para o exército. E quando eu fui para o exército eu levei somente 30 won de moeda. E assim eu tinha que
pagar a passagem de 100 won, né? E me deram um troco de 30. Então só tinha 30 won ali. 100원 주니까 30원 내지. E assim, quando eu servi, né? Vinha um soldo de bonificação. E todo sábado, né? Tinha a nossa folga. E eu tinha que pagar, né? Todo sábado uma taxa de saída. 저희 집 가난해서 E assim eu falei assim, minha família é muito pobre, né? Então realmente eu não posso pagar essa taxa para vocês. Então, seja minha verba para cigarro, ou seja, todo o meu soldo, pode levar tudo. 저는 회식에 참석할 수가 없습니다. 토요일에 할 일이 많습니다. Mas sábado eu não posso, né, pagar a taxa e participar do happy hour de vocês. 안 받았어요. E durante 3 anos, praticamente, eu não recebi nenhum salário. 나올 때 3년 동안 나를 지키시고 이끄시고 먹이시고 도우시 너무 감사해요. Mas durante 3 anos, como Deus me conduziu, como me guiou, como Deus me protegeu, realmente eu tenho muita gratidão. Porque realmente o exército é muito frio. 송순종 형제 같이 친구였는데 통신로 지냈는데 E eu tinha um amigo que realmente era meu colega no exército. E ele me disse assim: Pastor Park, né? Você paga pelo menos um lanche. Mas como assim pagar um lanche? Porque eu sempre, durante todo o momento que você serviu, eu paguei todos os dias para você um lanche. 그때 생각해 보니까 E eu, pensando naquele momento, realmente, né? Ele sempre tinha comido lanche, né? 친구가 빵 다 산 거예요. E eu não tinha nem 10 won no meu bolso. 그렇지 참. E realmente, ele sempre pagava os lanches para mim. 그랬지. Sim, realmente é verdade, né? Assim, Deus havia me alimentado dessa forma. Então, como ele recebeu a salvação através de mim, então realmente eu tinha que pagar por tudo isso, né? Então, realmente eu fiquei muito grato. 전에 저 뭐야 저 다큐 찍는다고 하는데 E não sei quantos tempos atrás, né, nós realizamos o documentário e falou que depois que foi feito o documentário, né, por alguns erros de gravação, né, realmente ele levou muita bronca por conta de mim. 인생을 사는데 하나님은 세밀하게 모든 걸 이끌고 있는 Então, realmente, eu vivendo a minha vida, realmente Deus conduziu em cada passo da minha vida. Então, pessoal, quando surge um problema, o que vocês realmente fazem? Vocês pensam, se realmente é um problema que eu posso resolver? Será que eu posso pedir favor a alguém? E assim, até o momento que vocês até oram para Deus. Mas não existe muitas pessoas que oram acreditando que Deus irá resolver esse problema. Então, a maior parte dessas pessoas resolve através de método humano. Eu, fazendo o trabalho do evangelho, realmente passei por muitos problemas que surgiram no decorrer da vida. Teve momentos que faltou alimento, teve um momento que eu passei também fome. Mas em todos os momentos, 번도 주변 사람이 내가 양식 없다 돈이 없다 그 얘기 한 적이 없어. mas em nenhum momento eu também cheguei e falei para pessoas que estão à minha volta, eu tô sem comida, tô faltando isso, tá faltando aquilo. 나를 언제 기뻐하냐 하면 Somente disse isso para Deus. Então, Deus, quando é que ele se alegrava em relação à minha pessoa? Quando eu acreditei que todas as coisas vinham de Deus e eu obtinha dele e eu utilizava, foi nesse momento que Deus se alegrava juntamente comigo. Então, hoje, o que nós lemos hoje, qual que é o significado dessas palavras? Então, Davi estava vivendo em Israel. 자꾸 죽이려고 해. E o rei Saul estava continuamente querendo matá-lo. 거기는 사울의 손에 죽을 것 같아서 블레셋 나라로 도망을 갔어. Então Saul, não suportando mais viver, achando que ia morrer, fugiu para a terra dos filisteus. 그 있는 군인들이 600명이 되는데 그 군인들의 아내들도 자식들도 있어. Então Davi tinha seus esposos, né? E tava o seu exército, mais ou menos 600 pessoas, juntamente com suas famílias. Assim Davi disse para o rei filisteu: 당신이 왕도에 거할 수가 있겠습니까? Então como é que eu posso estar dentro do seu reinado e me dê um local onde eu possa me estabelecer? 왕이 시글락이란 지방을 다윗에게 땅으로 내줘. E assim o rei filisteu concedeu a terra de Ziglag para ele. 아파트 짓거나 빌딩 짓는 게 아니니까. Tá, porque naquela época não era você construir ou levantar um prédio ou um apartamento. Então somente, né, estabelecer a tenda ali para você poder morar. 하니까 600명이니까 뭐 애기도 한 600명쯤 되거나
덜 되거나 더 되거나 그렇겠죠. Então, como ele estava com 600 pessoas, que, sei lá, cada um deles tinha mais ou menos uns filhos, então, sei lá, você tinha mais 600 filhos ali junto com eles, né? Então, quando eles estavam retornando, né, de uma batalha, eles acharam muito estranho. Chegando em Ziklag, 다 불타고 쟤 때문에만 todas as suas casas estavam em chamas. Procurando, não tinha seus filhos, não tinha suas filhas. Yonguga, Unsuga, esposa. Não tinha ninguém. 왜 웃습니까? 지금 Por que vocês estão rindo? É uma coisa séria. 아주 심각했어요. Realmente era uma coisa muito séria. 그때 우리가 어떻게 해야죠? Então, nesse momento, o que nós temos que fazer? 하나님 Oh, Deus, 왜 내 아내를 뺏어갔습니까? por que o Senhor fez levar meu filho? 영숙이 영숙이 왜 데려갔어? Por que levou meu filho e minha filha? 우리 집은 왜 불탔습니까? Porque o Senhor botou fogo na minha casa. 그렇게 해야 하는데 O que o Senhor fez? Você tem que fazer dessa forma? 너무 충격적이니까 Porque era uma situação muito triste. 막 눈물을 울기를 시작. Então estavam realmente chorando todos. 세상에 제일 피곤한 게 뭔지 압니까? Sabe o que é a coisa mais difícil nesse mundo? 우는 거예요. É chorar. 가짜로 울면 안 피곤한데 Se você chorar falsamente, não tem problema. Mas se você realmente chorar de verdade, realmente é muito cansativo. 할 정도로 안 울으면 인생 맛을 다 모른 거예요. É porque vocês, se vocês não ficaram cansados de chorar, é porque realmente vocês não choraram de verdade. 수가 Então, 막울 기력이 없도록 está dizendo que eles choraram até não terem mais forças para chorar. 다윗이 Davi, 믿음을 있었으면 se tivesse realmente fé, 잠깐만 teria dito: 울지 마. não para de chorar. 울지 마라 그랬잖아. Eu disse para você parar de chorar. 울지 마. Para de chorar. 울지 마. Para de chorar. Para. 우리는 하나님 계셨어. Porque nós temos Deus. Então, 우리는 또 하나님이 다 해결해 줘. todos os nossos problemas, nossas dificuldades, Deus irá resolver. Então, Deus realmente deve ter alguma razão. 복된 일이야. Realmente é um fato abençoado. Então, para de chorar. É um momento de bênção. Então, realmente, ele teria um coração dessa forma. 저도 어려움 많이 겪었습니다만 Eu realmente também passei por muitas dificuldades. 어려움 당한 적이 없었고 Então, realmente não tinha nenhuma razão de felicidade, mas Deus transformou em todas as minhas dificuldades em bênção. 근데 현 상황만 보면 Então, se eu conseguir enxergar como um todo, não tinha problema nenhum. Mas se eu enxergar somente, se focasse no problema, é realmente uma coisa desesperadora. Então, chorando, chorando, eu acabei de falar pra vocês, né? Que choraram até não terem mais forças. Então, realmente tem alguém que já chorou até não perder as forças? Eu acho que não deve ter muitas pessoas, né? Sim, quando vocês perdem os pais, né? Ou perde o pai, a mãe, realmente vocês choram até não aguentar mais. Mas a coisa mais importante aqui, então, eles estão diante de um grande problema. Eu também foi assim. Então, realmente surgiram várias vezes na minha vida. 이제 제가 이 세상을 이제 내일 모레 되면 이제 80이 되는데 좀 있으면 Então, daqui a pouco, depois de amanhã, eu acho que vou estar com uns 80 anos. 동안 인생을 살면서 Eu vivendo durante meus 80 anos, 많은 일들이 있었어요. realmente passei por muitas dificuldades. 제가 지내놓고 보면은 Mas se eu, olhando para minha vida, 한 번도 하나님 모르게 된 일이 없었고 não teve nenhum problema que Deus não soubesse. 다 선으로 바꾸시는 E Deus tudo cooperou para o bem. 결론을 이야기하면 Se eu falar sobre o resultado, 다시 아내를 찾지요, 그죠? no final eles todos recuperam suas esposas, não é? Recuperam seus filhos. 뭐 그냥 살라 그러면은 집 짓는데 적어도 뭐 한두 달 Então, como todas suas casas pegaram fogo, né, para poder reconstruir demoraria mais 1 ou 2 meses, não é? 불탄 식을 더 살질 못하고 하나님께 물어서 내가 어디로 가니까 E como Davi mais não podia mais morar em Ziklag, perguntou a Deus, para onde eu devo ir? Deus disse para ele ir para Hebron. Hebron é uma região muito boa em Israel. E assim ele voltou novamente para Hebron. Depois que ele voltou para Hebron, Saul acabou morrendo. E assim Davi se tornou rei. 그러니까 그 우리 그 시글락에 짓을 집이 더 필요 없다. 헤브론으로 와라. 그런 또 불사르게 하지. 하나님이
시갈락이 우리 살아야겠다 불타도록 안 놔두실 거라는 거죠. Então, Deus permitiu que Ziklag fosse toda queimada para que ele pudesse retornar para Hebron. 어둠 다할 때 하나님 의지하는 Porque se realmente ele quisesse que continuasse em Ziklag, ele não ia permitir que tivesse sido queimada. Então, se nós realmente tivéssemos fé em diante de Deus desse acontecimento, nós podemos ter recuperado tudo. Então, porque eles perderam filhos, perderam esposa, perderam as filhas, né? Então, eles estavam chorando. Não é porque eles choraram até não aguentarem mais que recuperam tudo. As pessoas realmente vão conforme a sua método, seu método humano. 수록 슬픔이 커지고 Então, ele, quanto mais ele chorava, mais se ficava no meio da sua tristeza. 민들이 이 다윗 따라가 왕 된다가 왕은 그냥 자식 다 뺏겼네. E quanto mais ele se aprofundava na sua tristeza, então os seus soldados vendo isso, nossa, realmente, né? Ele vai se tornar rei, nós vamos seguir ele e nós perdemos todos os nossos filhos, as filhas. Então eu perdi todos os meus filhos, né? Ele se tornar rei desse momento, o que importa? Depois que eu perdi todos os meus filhos, ele não sabe o quanto é difícil criar nossos filhos. Então eles estavam realmente todos eles sofrendo porque 서서히 다해서 째려보기 시작. se lamentando por que seguiu a Davi até aquele momento. E eles, assim, começaram a encarar Davi. E cada um deles começou a buscar pedras grandes nas suas mãos. E todos eles ficaram ao redor de Davi. Então, nesse momento, né, não podia ficar no meio das suas tristezas. Então, Davi muito se angustiou, pois falavam em que queriam apedrejá-lo. Mas Davi, por não se encontrar outro caminho, se reanimou no Senhor. Então, Deus me ensinou muito a respeito disso. 진짜 어려움이 E realmente eu tive muitas dificuldades. 암담한 일이 있어. Realmente tinha coisas que eu não conseguia resolver. 내가 복음이 끝나는구나. Ah, realmente, a minha vida do Evangelho termina aqui. 짱이야. Realmente aqui é o meu fim. 여러 Realmente passei por esses momentos inúmeras vezes. Mas, então, eu sozinho somente estava esperando no Senhor. 방법이 없으니까. Porque eu não tinha mais alternativa. E assim, eu ajoelhado comecei a orar a Deus. 마다 주님이 너무너무 Foi daquele momento que Deus agradavelmente começou a me conduzir. 이제 Então, uma coisa que vocês pensam a respeito de Deus. Sim, você recebeu a remissão dos pecados através de Jesus Cristo. E porque você recebeu a remissão dos pecados, a partir desse momento, você tinha que começar a receber 앞으로 삶이 하나님의 영에 이끌림받아 하나님의 지혜로 하나님의 능력으로 사는 그 하나님을 믿는 믿음을 가져야 하는데 pela fé de como é que você tem que viver através da condução de Deus. Se realmente vocês terem a experiência de receber a remissão dos pecados pela sua fé. Eu realmente era uma pessoa que não era nada, não sou nada. Então, quando eu estava em Akuton, 처음으로 구원받아 eu realmente preguei para a irmã Sun e ela foi a primeira pessoa que recebeu a salvação através da minha pessoa. Era uma época que eu orava para Deus durante 70% do meu tempo. E ela era uma irmã que era 22 anos mais velha do que eu. E realmente a vida dela realmente se transformou tremendamente. Então, realmente, eu pregando, realmente tem pessoas que recebem a salvação. Realmente as pessoas se transformam. Então, essa irmã, há 10 anos atrás, ela realmente acabou falecendo. Então, realmente eu estava no meio de uma viagem e realmente eu não soube, né, que ela tinha realmente falecido, né? Então, depois eu perguntei pro filho dela, né, e o filho dela falou que ela realmente havia falecido. Então, eu perguntei para ele, mas por que você não me avisou? Mas a pessoa estava viajando, então não tinha como te avisar. Então, não tinha o que responder. Então, da mesma forma, eu consegui ver como Deus realmente trabalhou fortemente em mim, igual como ele havia trabalhado com Davi. Sim, ele tinha muitas dificuldades, tinha muitas guerras para guerrear. Mas em nenhum momento eu fui derrotado. Então, eu tinha muitos motivos para brigar, muitos motivos para poder guerrear. Mas Deus realmente cooperou sempre tudo para o bem. Então, através das dificuldades, buscando a Deus, sempre Deus me ensinou como resolver as coisas, buscando a Ele e resolvendo as coisas, as dificuldades.
Então, através da doença também, foi através de Deus que Deus me curou. Então, quando tinha um irmão doente também, foi através de Deus que Deus resolveu as coisas. Quando o meu filho ficava doente, foi através, buscando a Deus, que realmente Deus resolveu as coisas. Então, Deus realmente ele está vivo e é através dele que ele realmente trabalha. Então, pessoal, 내가 하나님이라고 했을 때 então vamos supor que eu seja Deus 전부 다 죄사함 받은 사람입니다. e vocês são aquelas pessoas que receberam a salvação. 여러분들을 참 사랑하고 여러분들 위해서 예수님 보내 피 흘려서 여러분 구원했는데 E eu, por amar vocês, através de Jesus Cristo, fiz permitir que vocês pudessem receber a salvação. Deus tem a força, Deus tem o poder, Deus tem a resolução de todos os problemas que acontecem. 고민하고 그러면 Então, quando vocês se deparam com um problema, vocês ficam ali presos nas suas dificuldades, seus problemas, né? Ao invés de buscar a Deus, Deus também às vezes fala, né? Então, me busquem, me procurem. 우리가 Você acha que ele não faria dessa forma? Se falar de uma forma mais simples. Então, daquela mesma forma que Esther teve que ir diante ao rei. Então, Esther e Mordecai, né, e todo o seu povo realmente tinha que estava num momento em que iam ser aniquilados. Quando Mordecai disse para Esther ir perante o rei para poder receber a favor dele, Esther jamais tinha pensado em ir diante do rei. Então vá lá e tenta receber a favor do rei perante o seu povo. Sabe o que Esther respondeu? Então, esse país tem regras, tem leis. Aqui é uma lei que se a rainha for diante do rei sem ser chamada, pode morrer. Se o rei estender seu cetro, tudo bem, mas se ele não se conceder, eu posso morrer. Faz 30 dias que não me chama. Então, naquele momento, Mordecai responde: não pense que você vai conseguir viver como uma rainha quando acontecer isso. Se você ficar quieta em relação a isso, então Deus irá arranjar outro meio de poder salvar seu povo. Você e sua família realmente receberá a maldição. Então, Deus amou a Davi, porque ele queria estabelecer ele como rei. A partir do momento que aconteceu uma grande dificuldade, então ele tentando resolver pelo seu método, né, e estando com dor de cabeça, tentando achar a solução, ele não buscou mais nada, somente se reanimou no Senhor. E assim, a partir do momento que Deus mostrou como resolver esse seu problema, Deus resolveu da semana passada dessa forma, então ele vai resolver novamente. Então, Deus quer que nós tenhamos aquela fé de que realmente podemos buscar esse Deus que pode resolver todas as coisas. Então, por isso que Deus permitiu que esses acontecimentos acontecessem. Então, através dessa dificuldade, Davi, me procure, me reanime dentro de mim. E assim eu vou poder te resolver seus problemas. Porque eu quero estabelecer você como rei. Deus tinha esse plano. Então, Deus quer estabelecer Davi como rei, mas se ele não consegue entender isso, realmente é uma dificuldade para ele. Então, vocês têm que entender. Deus. 여러분 한 사람은 Então, a cada um de vocês, 선을 행하고 착해서 제사함 받는 것 아니고 não é para sua bondade que vocês podem receber a remissão dos seus pecados. Você realmente é um pecador sujo. 오늘 예수님의 Então, Deus deu sua bênção para que, através do dom gratuito de Jesus Cristo, vocês pudessem receber a remissão dos seus pecados. 하나님 여러분 Deus não quer somente resolver a questão dos seus pecados. Deus quer que todos os problemas ele busque você busque a Ele. Porque assim Ele quer te ajudar. Então Deus está esperando pessoas que nem vocês, que busquem a Ele. Então, se vocês receberam a remissão de salvação através da remissão dos pecados que Deus permitiu para vocês, vocês se tornaram próximos a Deus. Vocês se tornaram mais próximos dele do que qualquer outra pessoa. Então, qualquer problema que vocês tenham, vocês têm que procurar primeiro a Deus. Então, você tem que esperar que Deus seja a primeira pessoa a te ajudar. Então, Deus também quer que vocês esperem que vocês tenham aquela fé de que Deus, possam buscar a Deus e que tenha a fé de que Deus irá ajudar. Vocês entenderam? 근데 요즘 우리는 그냥 익숙한 방법으로 살고 있고 Então, mas nós sempre vivemos conforme o nosso planejamento. 전화를 Hoje de manhã eu liguei para um irmão. 목사님 아들인데 É filho de um pastor. 너 한 달에 월급 얼마나 받냐? Eu perguntei para ele, você recebe um salário de quanto, mais ou menos? 300 몇십만 원 받아.
Ele falou assim, é o filho de um pastor, ele falou que ganhava mais ou menos mais de $3.000. 너 왜 복음전도 안 하냐? Aí eu perguntei pra ele, por que você não é pregador do evangelho? 여러분 이제 죄송합니다. 이런 얘기 뭐다 성교학교 가야 하나 가라는지 모르겠는데. Então, pessoal, me desculpa. Não sei se eu tô falando isso pra falar todo mundo falando que todo mundo tem que ir pra escola de seminário. Então, meu filho, né, ele trabalha como pastor. 너무 감사해요. Assim, eu tenho muita gratidão. 우리 임민철 목사님 이제 총회장이 됐는데 E assim, o pastor Emin Chor agora se tornou presidente da nossa missão. 뭐또 나한테 물어요. Então, todo mundo pergunta pra mim. 그 외국에 Principalmente a pessoa do exterior. 아들이 임민철 목사 총회장시켰어요. Por que você não tornou o seu filho como presidente e não o pastor Emin Chor? Assim eu respondi. 아들 총회장 되는 거 원한다. Sim, eu também gostaria que meu filho se tornasse presidente. 내가 안 세우고 Mas não é eu que estabeleço. 하나님이 세우게. Eu quero que Deus estabeleça. Sim, se Deus estabelecer meu filho como presidente, eu vou ficar muito feliz. Sim, eu também tenho essa vontade. Mas eu estabelecer e Deus estabelecer é muito diferente. Se Deus estabelecer meu filho como presidente, sim, eu acho que se Deus achar que é necessário, no seu tempo, ele irá realizar. 그래 따르는 거지. Então, se isso for a vontade dele, isso vai acontecer. 제가 뭐 요즘 우리나라 저 뭡니까 저 하여튼 그 아들 저 뭐야 목사 세워가지고 뭐 그래가지고 참 문제가 많잖아요. Então, não sei, alguma coisa que aconteceu no nosso país, daquela igreja lá que estabeleceu seu filho, né, que como presidente e está com muitos problemas. Eu realmente quero viver pela bênção de Deus. E meu pensamento é diferente do pensamento de Deus. 하나님 나를 복을 주시고 그렇게 이끄시는 거예요. Então, Deus realmente quer me estabelecer, mostrar como é que é a vida de bênção, né? Sempre está vivendo, me ensinando dessa forma. 안경 한 2, 30년 썼어요. 이거. Então, eu também, esse óculos eu usei durante uns 20, 30 anos, mais ou menos. 그래서 안경을 맞췄는데 E assim, eu fui no oftalmo, né, e fiz o exame para poder acertar meu grau. 써야 하는데 그걸 못했어요. E assim, eu tinha que acertar meu grau na prescrição e eu não conseguia acertar. 와서 조금 수술을 받으면 안경 아주 좋다. E um irmão, né, que é médico, sempre falou assim para mim, se eu recebesse uma cirurgia, seria bom, porque aí eu não precisava mais usar o óculos. 눈이 좀 많이 이제 어두워져 버려서 Então, é uns olhos que eu queria usar um pouco mais, alguns anos de vida, né, e realmente eu não queria, né, ficar no escuro. E assim, eu tô querendo, né, dispor de um tempo para poder realizar essa cirurgia. 하면 감사한 거예요. Mas se eu pensar um pouco, né, eu realmente fico muito grato. Eu pensei que ia viver até os 60 anos de idade. 근데 그 사이에 평균 연령이 많아졌어요. Mas nesse período, né, realmente tivemos uma expectativa de vida maior, né? 같아요. Então falou que agora a expectativa de vida das pessoas é até 88 anos, né? Então eu posso viver mais 8 anos, né? 더 살면 Se eu viver mais 8 anos, 인생이 또 100살 넘을는지 então pode ser que eu consiga viver até os 100 anos, não sei. 추월까지 생각 안 해도 되겠네. Então eu posso pensar em não mais morrer, né? Sim, agora é assim. 이제 하나님 앞에 여러분 하고 싶은 얘기가 뭐냐? Mas o que eu queria falar a vocês a respeito de Deus, 내가 강남교 목사로 있지만 por mais que eu esteja aqui como pastor da igreja de Kanam, 목사는 아니에요. eu não sou um bom pastor. 목사 일을 하지만 Por mais que eu trabalhe como pastor, 잘 알아요. isso eu sei perfeitamente. 그냥 구원 바치고 뭐 그 정도까지는 됐어요. Sim, para você ensinar vocês até receber a salvação, até esse ponto, tudo bem. 내질 못해요. Mas conduzir vocês para viver pela fé, isso eu não estou conseguindo. 목사가 잘못했어요. Então, isso é erro de mim, de ser pastor. 일을 할 수 있으면 내가 정말 좋겠어요. Então, sinceramente, seria muito bom se tivesse vindo um outro pastor melhor do que eu para poder ensinar isso para vocês. 뭐 강남교 딴 교회 가도 복음 전하면 되니까. Porque realmente, enquanto eu estiver vivo, eu posso não ficar na igreja de Canaã, posso ir em uma outra igreja e pregar o evangelho. O que eu espero é que os irmãos aqui da igreja, então, quando vocês estiverem depararem com algum problema, quando estiver nessa situação, como Davi não estava vivendo pela fé, 주고 고난을 줘서 이거 믿음으로 한번 해봐라. 그래서 여러분들에게 이렇게 많은 Deus estava permitindo sofrimento, dificuldades para que ele pudesse aprender a viver pela fé.
Então, através dessas dificuldades que vocês se deparam durante a sua vida e vocês aprenderem a viver, a ter fé em Deus, é uma coisa que vocês não estão pagando para isso. Eu não sei se a expressão estava correta, mas é uma coisa que surgiu agora de repente. Essa expressão. Mas a coisa mais importante aqui. Então, Deus, a vocês, de qualquer modo, Ele quer levar vocês a entender, aprender a vida de fé. E independente de qual dificuldade você esteja se encontrando, que tenha fé de que Deus irá poder te ajudar. Então, Deus irá ajudar, Deus irá conceder sua bênção, Deus irá estabelecer sua graça. Mas, eu liguei para aquele irmão. Quanto você está recebendo? Qual que é o seu salário de um mês? Então, com aquele salário, dava para somente, né, sobreviver. 내가 그 사람이 목사 아들인데 Então, ele, né, é filho de pastor. 내가 한 달에 밥 먹고 사는 것하고 Então, você tem um salário para poder somente sobreviver. 한 명만 E se você viver para o evangelho, e durante um mês, se uma pessoa receber a salvação, 다 여러분 mas eu não estou falando isso para todo mundo, para vocês pedirem a demissão e viverem para o evangelho somente para o seminário. 사이에 Então, aqui, entre o relacionamento entre Davi e Deus. Então, Davi, você perdeu sua esposa, você perdeu seus filhos. Então, Ziklag foi toda queimada. Então, por que você não vem me buscar, Davi? 다윗은 그러지 않는 거예요. Davi não reagiu dessa forma. 그 다윗은 우리보다 훨씬 뛰어난 종인데도 그래요. Então, Davi é muito mais avançado do que nós, mesmo assim. 슬퍼 울기만 했어요. Ele somente, entristecido, somente começou a chorar. 하나님 어떻게 했습니까? Então, nesse momento, o que Deus fez? 우리들의 마음이 일어나가지고 Deus permitiu que 우리가 다윗 따라다니면 왕 된다 하지 이게 뭐야 자식 처자 다 이럴 걸 왕 되면 뭐해? seus soldados ficassem realmente bravos, né? E ficassem contra Davi. 돌덩이를 들고 험악한 다윗 주에 모여드는 거. Então, todos eles pegaram uma pedra querendo apedrejá-lo. 지금까지 울 자유가 있었는데 Então, até o momento, ele estava somente chorando. 없는 거예요. Mas nesse momento, ele não tinha nem como estar chorando. 이제 맞아 죽겠는 거예요. Porque se ele cometesse algum erro, ele poderia ser apedrejado. 그때 다 위급하니까 Então, nesse momento, quando Davi acordou, aí pediu para ele trazer a estoura sacerdotal e começou a orar a Deus. Perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? Deus respondeu, persegue-o, porque de fato alcançarás de tudo libertarás. Então, Deus respondeu assim, disse que iria alcançá-lo e tudo libertarias. Então, me sigam. Então, não sabia por onde ir, mas apenas seguiu. Aí, no meio do caminho, encontrou um jovem. 근데 빨리 가자. Estamos ocupados, vamos logo. 가야 한다. Podia somente ter deixado e não ignorado. Mas, como não sabia para onde ir, 음식을 주고 물을 먹이고 했어. e assim alimentou e deu um pouco de água para aquele jovem. 정신을 차려. Assim que o jovem se recobrou, perguntou: quem é você? 애굽 사람. Eu sou egípcio. 저 뭐야 아말렉의 종이었어. Eu era escravo de Amalequita. 유다를 공격하고 시글락을 불질렀습니다. Nós avançamos contra Judá e também colocamos fogo em Ziklag. 시글락을 불지르고 간 사람들 찾을 수 있도록 그 청년을 그다 미리 세워놨잖아요. 눕혀놨잖아요. Deus já havia estabelecido esse jovem para ajudar Davi. Já havia estabelecido. 여러분들이 일을 하면 그렇게 하나님이 일하는 걸 정확하게 보여요. Então, quando Deus trabalha, nós podemos ver exatamente que Ele trabalha dessa forma. 제가 여러분들께 하는 이야기는 Hoje, o que eu gostaria de falar para vocês, 이 일 때문에 그 다윗이 가서 이제 그 애굽 청년을 만나서 인도를 해서 então, através desse acontecimento em Ziklag, né, Davi foi conduzido por esse jovem. Então, no dia seguinte, né, teve a batalha para reconquistar o que havia perdido. Então, os soldados de Davi era de 400 homens. Eu acho que o inimigo era de mais ou menos aproximadamente 1000 pessoas. Porque somente aqueles que fugiram era de 400 homens. Então, foi um trabalho de recuperar toda a sua família. Então, quando eu estava doente, 그들 병이 낫는 그런 걸 경험하게 하시고 eu experimentei que através da oração Deus havia me curado. 그런 걸 경험하게 하시고 Então, ele permitiu que toda vez que eu ficasse doente, através da oração, eu experimentei a cura. 방법을 이끌어 가셨어요. Então, Deus me conduziu que eu pudesse me aproximar cada vez mais perto dele através das experiências que eu pude
toda vez que buscava Ele. E nós somente, né, ficamos presos, né, pelo método humano e ficamos somente buscando métodos humanos. Mas o que Deus realmente quer de nós, então me busquem que eu vou te ajudar em tudo. Eu irei trabalhar por vocês. Então vivam para o Evangelho. Viva por mim. Eu vou te ajudar em tudo que vocês necessitarem. Mas as pessoas somente ficam felizes por ter recebido a salvação. Então, as pessoas que não puderam receber a remissão dos pecados, quando recebem, quão felizes ficam. Então, vocês ficaram realmente emocionados, né, quando receberam a salvação. Porque vocês pensavam que iam parar no inferno. Estavam sofrendo, né, por conta dos seus pecados. E depois que vocês receberam a salvação através desse evangelho, realmente vocês ficaram muito felizes. Não foram assim, pessoal? Então, vivam plenamente pelo Evangelho e pelo Senhor. Então, vocês realmente vivem pelo Senhor e vivem pelo Evangelho. Mas, quando surge algum problema, da mesma forma, quando Ziklag estava em chamas, então, pessoal, fiquem quietos. Vocês se ajoelhem e me sigam. Ajuntem as suas mãos. Deus, 당신의 종들에게 왜 이런 일을 하셨어요? por que o Senhor permitiu esse acontecimento para o seu servo? 이런 일도 하나 Eu sei que o Senhor realmente não esperava esse tipo de acontecimento, porque o Senhor realmente poderia ter impedido esse fogo no vilarejo. Podia ter impedido que minha família pudesse ser sequestrada. Senhor, como é que nós temos que resolver essa situação? Realmente, eu sou realmente muito insensato. Senhor, me abre caminhos. Senhor, permita o resgate deles. Senhor, eu te imploro. Eu tô com muita saudade dos meus filhos. Eu quero me encontrar com a minha esposa. Onde é que eles se encontram? O que eles estão fazendo agora? Porque o Senhor permitiu que eles fossem levados. 그렇게 하나님 나와요. Então, eles teriam que ter orado com esse tipo de coração. Mas eles somente, levados pelas suas emoções, somente choravam. 운다고 아이들이 찾아오는 게 아니에요. Mas, em outras palavras, não é porque estão chorando que vai resgatar todos os seus filhos. 키로터 가까이 오고 Ou então, se chorasse cada vez mais, seus filhos ficavam 1 quilômetro mais próximo. Mas se chorasse novamente, ia ficar 2 quilômetros mais próximo. Então, se chorasse mais ainda, poderia se reencontrar com seus filhos. Será que Deus, sua vontade era essa? Pessoal, em nós. 보다 뛰어난 하나님의 길이 있고 방법이 있어요. Então, mais do que o que nós almejamos, Deus tem seu caminho e seu plano. Então, Deus nos ajuda. 돼서 아버지가 되고 아들이 돼서 그렇게 모든 하나님으로 말미암고 하나님 감사 그런 삶을 살게 되기를 원합니다. Deus quer que nós tenhamos uma vida que, através do trabalhar dele, nós podemos estar mais próximos como uma relação de pais e filhos. Então, Deus permitindo que Davi passasse por essa situação, então não é chorando que pode resolver a situação. Então, quando ele se encontrava naquela situação de que ia morrer apedrejado, foi nesse momento que ele buscou a Deus. Assim, quando ele buscou a Deus, Deus permitiu que ele resgatasse e recuperasse tudo o que ele havia perdido. Mas, como não podia novamente morar em Ziklag porque estava tudo em chamas, ele voltou novamente à terra de Hebron, em Israel. E assim, ele deu muitos despojos para os moradores daquela região. E assim aparece a história de que ele se foi estabelecido como um rei. Então, para que ele pudesse ser estabelecido como um rei, o caminho de Deus e o nosso caminho são totalmente diferentes. Então, significa que, por mais nós vivemos somente conforme o nosso querer e não caminhamos, vivemos conforme a vida de fé. Então, Deus permitiu a dificuldade porque ele não estava vivendo pela fé. Então, como o seu povo está querendo apedrejá-lo, estava chegando nesse momento, então, do que buscar outro caminho, ele começou a buscar a Deus. Assim que ele buscou a Deus, ele conseguiu recuperar toda a sua família. E como Ziklag estava tudo estava em fogos, então ele teve que voltar para Hebron para poder viver dentro de Israel. E assim, voltando para Hebron, ele se estabeleceu como um rei. Então, realmente foi um caminho de bênção. Então, eu vivendo também, realmente não sabia como é que era o planejar de Deus. Somente tinha o método humano. Mas eu sempre buscando, sempre querendo a Deus. Quando eu estava em Yakuton, quando eu estava em Champali, quando eu estava em Kimcheon, quando eu estava em Daegu.
realmente passei por muitas horas de dificuldades. Então sempre havia conflito entre o método humano e o método de Deus. Mas cada vez mais o meu método humano cada vez mais ia diminuindo, porque nesse momento Deus estava trabalhando. E assim, cada vez mais uma pessoa era salva. E realmente era muito incrível. Então, quando começou o início da pandemia de corona, então, como não era mais possível as conferências, nós começamos a fazer tudo online. Então, nós fizemos a primeira conferência de Páscoa e veio dentro. 그때 많이 모이면 2만 명, 3만 명 뭐 그랬는데. Participaram 2 milhões de pessoas. 근데 여러분 그 진짜 200만 명이더. Porque, na verdade, quando fazia essas conferências de Páscoa, né, somente reunia de 20 a 30 mil pessoas. Então, de verdade, 2 milhões de pessoas entraram online. E depois, né, teve minhas pregações. Então, 276 emissoras, sem minha permissão, nós não é permitido, mas eles retransmitiram todas as minhas pregações. E assim, no outono, 655 estações de televisão retransmitiram todas as minhas pregações. Então, falou que 난리가 났다 그러더라고요. muitas estações havia retransmitido e na cidade aqui realmente ficaram muito em prantos. 이 사람들이 놓고 난 제 설교를 듣도록 그렇게 했어요. E assim, né, foi permitido que no exterior e no mundo todo pudessem ouvir a minha pregação. Então nós, começando o início da pandemia, 영어, 불어, 다음에 에스파뇰 다섯 nós fizemos a tradução das pregações em 5 linhas: russo, chinês, 우리 그 inglês, francês e espanhol. Então a pessoa que traduzia em espanhol me disse, 목사님 들어오시자마자 막 댓글이 falou que as mensagens, depois que o senhor iniciou as pregações, não paravam de vir. 브라질의 해지 브라질 방송국이 Então, no Brasil, teve a retransmissão pela Rede Brasil 을 만들었어요. e eles fizeram o nosso documentário. 그 하나 만들 그 영화 제작하는데 비용이 들어. Então, né, para fazer esse documentário teve um custo de um filme. Então, o responsável para fazer o documentário pegou férias de 2 meses para poder vir até aqui na Coreia para poder realizar esse documentário. 전 세계 방송에 나가게 돼. Então, nós também ajudamos, né? E esse documentário foi espalhado pelo mundo todo. 아무런 뭐 제가 한 일이 없는. Então, eu realmente não realizei nada. 하나 가졌다는 이걸 알고 오시고. Então, Deus, somente sabendo que nós somente carregamos esse evangelho. 불쌍한 영혼들 Então, ele permitiu que esse evangelho possa partir para todas aquelas pessoas que realmente necessitavam disso. Então, na vez passada, quando eu fui para Namíbia, 모든 행사 끝나고 한국에 돌아오려고 하는데 então, depois de todos os eventos que aconteceram no Brasil, eu estava retornando para a Coreia. Então, falou que para eu retornar para a Coreia, seria bom fazer uma escala via Frankfurt, na Alemanha. Então, eu vi que o Brasil era muito próximo da Alemanha. 브라질에서 저 뭐 LA로 한국 오는 게 독일은 훨씬 가깝더라고요. Então, eu vim da Coreia via Alemanha era muito mais perto do que vim do Brasil escala em Los Angeles. 난민들 위해서 모임을 가졌는데 우크라이나 난민 위해 모임을 가졌는데 Então, eu realmente vim para via Alemanha e lá eu realizei um evento para os refugiados ucranianos. E naquele dia, quando eu cheguei na Alemanha, estava previsto o dia inteiro de chuva. Falou que o pastor da Alemanha disse que a previsão do tempo lá na Alemanha jamais errava, mas ele disse que quando eu cheguei, eles erraram na previsão. Realmente, o tempo estava muito bom. E assim, nós reunimos todos os refugiados, o Coral Graças, né, cantaram. 그 댄서 팀들이 E assim eu pude fazer uma pregação de esperança para eles. 페스티벌에 오려고 했는데 E naquele momento, né, tinha um time de dança deles. E eles queriam participar do festival de dança aqui na Coreia. E eles não tinham nem condições e nem dinheiro para isso. Mas eles fizeram de alguma forma que conseguiram participar. E eles participando do acampamento mundial aqui na Coreia. E eles, né, tiraram o primeiro lugar. 너무너무 좋아해. E eles realmente gostaram muito. E alguns dias depois, né, realmente eu me encontrei novamente com eles e eles realmente queriam viver para o evangelho. Então, uma jovem, né, estava realmente traduzindo em coreano. Então, ela falava muito bem o coreano. É uma jovem, né, ucraniana. 너 어떻게 그 Aí eu perguntei para ela, como é que você fala tão bem coreano? 이야기를 하는데 E aí assim ela me disse. 내 통역하려고 준비했구나. Então, falou que Deus havia preparado ela para poder ser um intérprete em coreano. 시민들이 모였어.
E assim se reuniram muitos cidadãos ucranianos. Então todos eles, né, se juntaram, louvavam. E todos eles abriram seus corações. 그러면서 그들이 많이 그 난민들 가운데 복음으로 들어가는 거예요. Então, no meio daqueles refugiados, o evangelho entrou no coração deles. 그 교회는 그런 난민 Então, na igreja lá da Frankfurt, na Alemanha, ficou cheio de refugiados ucranianos. E assim, o governo da Alemanha também nos ajudaram para que nós pudéssemos apoiar esses refugiados ucranianos. E assim, esses refugiados estão frequentando a nossa igreja lá da Alemanha. Não que estão morando junto com a gente, mas que nós, através da missão, estamos ajudando eles a poderem sobreviver. 일하고 싶은 너무 많아요. Então, Deus realmente quer trabalhar através de nós. 사랑하는 여러분, Amados irmãos, então uma mãe fala para sua filha: Ah, deixa a mamãe experimentar. 사탕 엄마 한번 먹어보자. Não que a mamãe quer comer aquela bala. 엄마가 그 먹고 싶어 하는 게 아니야. Na verdade, quer compartilhar aquele doce com a criança. Mas geralmente as crianças falam: Não, não pode, né? Fica segurando. Então nós também somos igual a essa criança. 하나님의 헌금을 드리는 것도 좋고. Então, pessoal, nós ofertarmos a Deus também é muito bom. Por mais que isso também seja bom, 하고 하는 한 마음이 돼서 mas você se tornando um coração só com Deus, 전도하는 마음을 갖게 되면 e se você tiver aquele coração de poder pregar o evangelho, 구원받게 되면 se através de vocês, Deus trabalhando e uma pessoa for salva, e tem muita coisa que Deus quer falar com vocês pessoalmente. 많아요. 왜? E vocês viverem desse jeito também é muito bom. Por quê? Porque você, pelo sangue de Jesus Cristo, recebeu a salvação. Então, Deus quer realmente glorificar vocês através disso. Então, você somente trabalhando, ganhando dinheiro e comendo e morrendo, que sentido tem isso na vida? Eu não estou falando para vocês pararem de trabalhar. Eu não estou falando para vocês pararem de ganhar dinheiro. 혼자 사지 말고 그 소리 안 해. Eu não estou falando para vocês não comprarem seu apartamento ou não comprarem seus carros. Eu só quero que vocês abram o coração para Deus. 난 구원과 은혜 베푸시고 Então, Deus também nos quer dar mais do que a salvação, quer nos encher de glória, porque Ele salvou nós dos pecados. 군으로 만드신 것처럼 Da mesma forma que Deus conduziu Davi para que se tornasse seu trabalhador. 알아요. Sim, eu sei que vocês não têm fé e têm muitas faltas. 이끌어서 하나님의 뜻으로 여러분 끌어당기고 있는 거예요. Então, Deus, dentro dessa situação, Ele está cada vez mais conduzindo para que poder conduzir para os planos dele. Mas nós estamos realmente vivendo presos a nós mesmos. Então, eu tenho uma coisa que eu espero de vocês. Ah, Senhor, eu realmente quero viver conforme a tua vontade. Por mais que eu seja preguiçoso. Por favor, me conduza. 발걸음을 옮기겠습니다. Realmente, eu quero dar pequenos passos de fé. Eu quero tentar pregar o evangelho. 한 성기는 Também quero tentar orar. Assim, seguindo ao Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Porque eu recebi a salvação do Senhor. Então, o dia inteiro vivendo para o mundo. Chegar aqui no domingo, no hora do culto. Depois de ter cochilado um pouco. E depois voltar para casa, que sentido isso faz? Sim, eu sei que vocês não cochilaram. Então, pessoal, vamos conhecer o coração de Deus. Então, vamos viver para Deus, para o Evangelho. Então, vamos, nos ceder, nos doar a Deus. Nem que seja, para poder ler a Bíblia, para poder estar próximo a Deus. E assim, ouvindo a palavra também. E toda vez que nós nos deparamos com problemas, e assim, não somente falamos sobre as crianças, mas também falamos sobre eles, sobre Deus. Então, eu crendo em Jesus, eu sou muito feliz. Então, meu amigo realmente está vivendo melhor do que eu e é mais inteligente do que eu. Mas ele não recebeu a salvação. Eu não sei o quão infeliz ele é. 하늘을 간다. Eu recebi a salvação e em qualquer momento eu vou no céu. 하나님의 뭘 좀 하고 싶다. Então Deus me deu essa dádiva e eu realmente quero fazer algo por Ele. Então, nem que seja pequenas coisas, realmente eu quero viver para Deus. Então, isso que nós precisamos. Eu posso ouvir um amém? 그렇게 사십시오. Então, por favor, vivam assim. 굉장히 행복해집니다. Então, realmente, vocês vão ser muito felizes. 가까워진 이후로 Então, da mesma forma que eu me aproximei com Deus, 하나님 다 도우셨어요. em todas as coisas de 10 a 1000, Deus ajudou em tudo. 놀라웠습니다. Realmente foi muito incrível. 다시 말하면 Se eu falar em outras palavras, então o amor de Deus para nós. 단락시켜놓고 그냥 내버려두기를 원치 Então Deus normalmente quer salvar e deixar vocês à vontade. Deus realmente quer abençoar vocês, quer conduzir para a felicidade. Assim Deus se alegra
e receber a bênção através de Deus. Realmente vocês podem ter a plena felicidade. 하나님의 마음을 더듬읍시다. Então, pessoal, vamos conhecer cada vez mais o coração de Deus. Vamos pensar qual que é a vontade de Deus. Então, através da palavra, vamos ver qual que é a vontade de Deus para a minha vida. E assim, vamos dar toda a nossa vida para Deus. A partir do momento que eu doar toda a minha vida a Ele, então eu tenho fé de que realmente toda a graça de Deus irá viver na vida de vocês. 아멘 한번. Então, eu posso ouvir o amém de todo mundo? 이제 그런 것 좀 인색하지 말고 좀 Então, não fique com esse receio. Realmente vamos viver realmente para Deus. 적은 것길이라도 Nem que seja pequenos passos, vamos dar passos de fé para frente. 다윗까지는 못 가도 Por mais que não chegamos ao nível de Davi. Então, se nós chegamos ao nível de Davi, mais bênçãos Ele vai nos abençoar. E eu não sei nada, mas Deus me utilizando na minha vida, realmente tenho muita gratidão. E assim, eu doei toda a minha vida para Ele. E realmente, isso é a minha grande bênção. Amém? 여러분 정말 예수님을 위해서 큰 은혜를 입었고 E vocês realmente, através de Jesus Cristo, receberam uma grande bênção. Se vocês realmente doarem todas as suas vidas e estiverem próximo a Deus, realmente creio que vocês realmente vai ser muito gracioso e realmente uma vida de bênção. Pessoal, muito obrigado.